Olá, queridos! Vamos começar a aula dessa semana. Essa semana nós vamos estudar os sais. Os sais são a terceira classe de funções inorgânicas, funções inorgânicas, que aqui é química inorgânica, que a gente vai estar aprendendo. Então, relembrando que são 4 funções, são os ácidos, as bases, os sais, que a gente vai ver hoje, e os óxidos, que a gente vai ver semana que vem. Tudo bem? Aí vocês entram de férias, descansem, em agosto a gente volta, certo? Bom, para começar a aula de sais, a gente tem que dar aquela relembrada das 2 últimas funções inorgânicas que a gente estudou junto, que são os ácidos e as bases, certo? Quando eu dou essa aula presencialmente, nossa, eu sou insuportável. Eu fico lá, o que é ácido? O que é base? O que o ácido libera? O que a base libera? Aqui vocês não me respondem, né? Vocês ficam aí quieto. Ou o chat às vezes demora para carregar. Então eu vou falar e vocês fiquem aí bem grudados na cabeça de vocês essas coisas que eu vou falar que tem que estar na cabeça, tudo bem? Então, ó, o que é um ácido? A gente viu lá a definição de ácido segundo Arrhenius, de base segundo Arrhenius, bonitinho. O que a gente tem que ter na cabeça com certeza absoluta? Que um ácido, aqui no caso eu peguei o HCl, que é um clássico, mas que um ácido sempre, sempre, sempre vai estar liberando quando colocado em solução aquosa? Um H+, certo? Ó, H+, ele vai liberar. Ácidos, então, liberam H+, certo? Prestando atenção no quê? H+, gente, não é H2+ aqui em cima, não é H2 aqui embaixo mais, certo? É H+, ok? A gente já vai ver isso. Então, essa informação tem que estar onde? No coração de vocês, guardado lá com todo carinho. Beleza? Dando continuidade, então, seguindo a mesma lógica aqui, o que vai ser uma base? A base vai liberar o quê? OH-, certo? Lá em solução aquosa. Então, assim como o ácido libera H+, a base libera OH-. Reparem que não é OH2-, não é OH2 aqui embaixo e menos, é OH-. Certo? Tranquilo? Quanto às outras coisas que vão ser liberadas, por exemplo, aqui a gente tem a liberação de um Cl-, aqui a gente tem a liberação de um Na+. Como que vai funcionar isso, professora? Como que eu vou saber qual é a carga, quem é positivo e quem é negativo? A gente vai ver agora. Certinho, bonitinho, tudo bem? Então, antes de começar essa aula, a gente vai estar aqui relembrando o que é ácido, o que é base. Espero que tenha ficado claro para vocês. Lembrando aquela coisa de sempre, quem tiver dúvida, manda aí no chat que a prof responde. Beleza? Então tá. Agora que a gente já lembrou o que é ácido, o que é base, a gente vai fazer o quê? Vamos misturar os dois. E se eu colocar um ácido em contato com uma base, o que vai acontecer? Lembrando que a gente tinha visto lá que o pH dos ácidos é menor que 7, certo? O pH das bases é maior que 7 e o pH 7 é um pH neutro. Então, é isso que acontece quando eu misturo um ácido com uma base. A gente vai ocorrer o que a gente chama de reação de neutralização. Então, o ácido, que é ácido, e a base, que é básica, eles vão reagir e vão se neutralizar. Simples assim. Então, agora eu não vou ter mais uma coisa ácida nem uma coisa básica. Eu vou ter uma coisa neutra, certo? Que é o produto da reação entre eles, certo? E como que essa reação vai ocorrer e por que essa reação vai ser tão importante para a gente? Vamos ver aqui agora, então. Ó, eu tenho um ácido, o HCl, nosso favorito, bonitinho. E eu tenho uma base, que aqui no caso é o hidróxido de sódio. Tudo bem, gente? Ó, NaOH. Então, ali meu ácido, minha base. Agora que eu pergunto para vocês, e vocês respondam aí no chat, na cabeça de vocês, na casa de vocês, não sei. Mas falem comigo aí. O que o ácido libera quando colocado lá em solução aquosa? O que ele vai liberar aqui? O que esse ácido está liberando para mim? Isso mesmo, gente. Ele vai liberar o quê? Um H+, certo? Todo ácido libera H+. Ó o H+ aqui, beleza? Ok? Se o H é a parte positiva da molécula, a parte negativa vai ser o Cl, certo? Se eu não tenho nenhum número aqui embaixo, olha, isso significa o quê? Que a carga do Cl é igual à carga do H+, que no caso é 1. Então, por isso que o Cl é menos. Cl menos, tudo bem? Então, o ácido libera isso, H+, e Cl menos, porque é o HCl aqui no caso.
A Maria Luísa já respondeu, é isso aí, perfeito. O que a base vai liberar agora, gente? O que essa base aqui vai me liberar? OH-, perfeito. OH- aqui a base libera. Como eu não tenho nenhum número aqui embaixo, isso quer dizer que a outra parte que ela vai liberar, a parte positiva, vai ser o Na+. Ok? Tranquilo. Espero que sim. Se ficou alguma dúvida aí nessa parte, vocês mandem aí, que essa parte aí é só revisãozinha do ácido e da base que a gente já estudou nas 2 últimas semanas, tudo bem? Espero que sim. Vamos continuar, então. O que acontece aqui agora, gente? Ó, eu tenho um H+ aqui, que é o que deixa o ácido ácido, certo? E eu tenho um OH- aqui, que é o que deixa a base básica. Faz sentido? Faz sentido. Olha o que acontece, que legal. Esse H+ do meu ácido vai juntar com esse OH- da minha base. Leiam aqui comigo, ó. HHO. O que é HHO? Isso mesmo. H2O. A água. Perfeito, Isa. HHO é água, H2O. Então, quando eu misturo um ácido com uma base, é isso que acontece, é isso que eu formo. Água, H2O. E a água é o quê, gente? Neutra. Neutralizou. Meu ácido e minha base neutralizaram, formando água. Tudo bem? Essa é a reação de neutralização. Mas ela ainda não acabou, porque a gente ainda tem aqui sobrando, ó, um Cl- e um Na+. Então, ó, eu tenho uma parte positiva com uma parte negativa da outra, o que vai acontecer? Eles vão se juntar também. Quando eu junto o Na+ com o Cl-, eu formo ele, o NaCl, certo? Por que não que é NaCl e não ClNa? Porque o cátion, que é a parte positiva, vem primeiro, tá, gente? Sempre isso, sempre. O cátion sempre vem primeiro. Por isso que é NaCl. Tranquilo? Eu espero que sim. Se não tiver, vocês se manifestem aí no chat para mim, ok? Então, o que é esse NaCl que a gente formou aí? Esse NaCl que a gente formou, nós chamamos ele de sal. Então, o sal, o que ele é, o sal? O sal é um composto iônico, por quê, ó? Porque ele vem de íons, tá vendo? Ele veio do Na+, que é um íon, e do Cl-, que é um íon. Então, ele é um composto iônico formado por um cátion proveniente da base, ó. O cátion Na+, que veio da minha base, e de um ânion proveniente do ácido. Meu ânion Cl-, que veio do meu ácido HCl. Tudo bem? Então, isso é um sal. Resumindo aqui, o que é o sal? O sal é o composto resultante da reação de neutralização entre o ácido e a base. Tranquilo? Só isso, professora? Só. O que a gente vai estar treinando aqui durante a nossa aula, que eu coloquei vários exemplos? A gente vai estar treinando como que funciona essas reações de neutralização. Tudo bem que eu quero vocês craques nelas, ok? Resumindo, então, mais uma vez, toda vez que eu estiver reagindo um ácido com uma base, eu vou formar sal mais água. Sempre, sempre. Sal mais água. Ácido mais base é igual a sal mais água. Tranquilo de lembrar? Eu espero que sim. Eu acredito que sim. Vamos lá, então. Nós temos alguns tipos de neutralização. Ah lá, já gostaram mais da química, né? Sim. A gente aprende ácido, fica assustado. Daí vem a base, a gente fica um pouquinho menos assustado, mas continua assustado. Na hora que você vê o sal, tudo faz sentido. Pronto, é só isso. Tranquilo? Então, pessoal, nós temos alguns tipos de neutralização que são bem simples também, e eu vou explicar para vocês. O primeiro tipo que a gente vai estudar, que é o mais importante de todos, é a neutralização total. Eu trouxe aqui para vocês a definição dela bonitinho, para vocês terem aí anotadinho. O que é uma neutralização total? Consumo de todos os hidrogênios ionizáveis do ácido e de todas as hidroxilas da base. Ou seja, eu libero H+ ali, libero OH-, não libero? Esse H+ que eu vou liberar e esse OH- que eu vou liberar, eles vão reagir, todos vão reagir, formando a água. Portanto, o sal produzido não vai ter hidrogênios ou hidróxidos. Hidróxidos são os OH-, tudo bem, gente? Ou OH, em sua fórmula, chamado de sal normal. Então, aqui vai ocorrer o que o nome diz mesmo, uma neutralização total. Não vai sobrar nenhum H+ e nenhum OH-, certo? Tem casos que sobra, professora? Tem. Que daí a gente já vai ver eles, tudo bem? A gente vê esse aqui primeiro, que é o mais importante. Como que vai funcionar isso? Simples assim. Coloquei aqui o exemplo que a gente já viu ali atrás,
que está acontecendo aqui, ó? O HCl libera um H+, e o NaOH libera um OH-. Eles vão se juntar, vão produzir a água, e o resto dos compostos e o resto dos íons vão se juntar e produzir o sal. Tudo bem? Até aqui foi o que a gente acabou de ver no slide anterior, certo? Então, eu acredito que sim. O que a gente tem que saber fazer aqui agora? Que eu coloquei lá na listinha para vocês treinarem e tem que saber que é importante. A gente tem que saber dar nome para esse sal. A gente não sabe dar nome para o ácido e para a base, então tem que saber dar nome para o sal também, certo? Essa tabelinha aqui não é novidade para vocês, porque eu já falei sobre isso lá na aula de ácidos. E eu falei assim, gente, estou ensinando vocês agora e mais para frente a gente vai rever. O mais para frente chegou, o mais para frente é agora, nesse momento, então a gente está aqui revendo ele, tudo bem? Como que a gente vai dar nome para o sal? A gente vai dar nome para o sal olhando qual é o nome do ácido. Por isso que eu falei lá na aula de ácido que nomenclatura de ácido é extremamente importante, certo? Qual é esse ácido que a gente está vendo aí? Esse ácido que a gente está vendo é o ácido clorídrico, certo? Não tem oxigênio, então é terminação hídrico. Ácido clorídrico, beleza? Quando o ácido termina em hídrico, ele vai originar um ânion, que é esse aqui, olha, terminado em eto. Então, o que antes era o que é um cloro, né, que é um Cl-, vai virar um quê? Um cloreto. Tudo bem? E aí, para dar nome para o sal, a gente pega o ânion, coloca lá. O ânion aqui, no caso, é o cloreto, certo? Porque é do hídrico, então é o cloreto. E o nome do metal. Esse metalzinho que está aqui com ele é o sódio. Cloreto de sódio. Vocês acharam muito difícil? Fala aí para mim. Não é, né? Tranquilo. A gente vai fazer aí uns 4 exemplos. Coloquei mais exemplos na lista, daí vocês vão ver que é fácil. É só ir pegando o jeito. É legal, exatamente. Aí, relembrando o que... Gente, vocês estão conseguindo ver a tela inteira ou o slide está cortado? É que aqui no meu celular está cortado. Se tiver cortado aí, vocês me avisem também, tá? Se manifestem aí. Ah, então beleza. Se está inteiro aí, ok. É meu celular que tá bugado, então ótimo. Computador ruim, celular ruim, perfeito. Vamos lá no EAD, né? Então, gente, o que acontece aqui? Vamos lembrar aquela frasezinha? Professor, eu tenho que saber que quando o ácido termina em hídrico, o ânion vai ser em eto, ico vira ato, e quando o meu ácido termina em oso, o ânion vai virar ito? Tenho que saber, é importante saber, para eu conseguir dar nome para o sal lá na hora da prova, certo? Aí aí eu ensinei para vocês aquela frasezinha lá no vídeo, que era: mosquito teimoso, te mato, te pico, te meto no vidrico, certo? Para a gente decorar, então, os ânions que vão ser originados e os ácidos, a terminação dos ácidos, certo? Essa frase aí maravilhosa, tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Tem várias na internet, eu só conheço a do mosquito. Aí, se alguém conhecer mais uma, compartilhe comigo, que eu adoro aprender essas frases novas. Ok? Vamos dar continuidade, então. Eu trouxe vários exemplos aqui para a gente treinar. O que seria o ideal aqui, né? A gente tá lá montando a tabelinha dos ácidos padrões, tudo mais, certo? Então, isso é uma coisa que vocês têm que ter no coração também, certo? Os ácidos padrões, como que eu monto uma base, beleza? Então, vamos lembrar lá, ó. Ácido nítrico. Então, o ácido nítrico é um ácido padrão, HNO3, certo? E hidróxido de cálcio. Como que a gente monta a base? Quem lembra? Aqui a gente não conversa, mas tudo bem. Então, vamos lembrar como que a gente monta a base. O cálcio está lá na família 2A. Ou seja, ele é Ca2+, certo? Se ele é Ca2+, eu tenho que cruzar as cargas, por isso que eu tenho um CaOH2. Ok? Ficou claro para vocês isso? Eu espero que sim. Se não estiver claro, mandem aí no chat. Professora, não entendi de onde que surgiu esse 2+, nanã. A gente vai responder. Perfeito? Então, gente, apareceu lá uma reação de um ácido com uma base. Aí vocês olham, isso aqui é HNO3, tem H, tem N, tem O. O que eu faço, professora?
A primeira coisa, não sei da onde começar. Você vai começar da onde você sabe, porque alguma coisa você sabe sim. O que você sabe? Que todo ácido libera o quê? Ah, eu sei que todo ácido libera H+. Pronto, então começa daí. Pega o H+ e libera ele lá. Tá lá o H+, ok? Ok. Agora, professora, eu não sei continuar. O que você vai fazer, então? Você vai olhar para essa molécula aqui, ó, e vai conversar com ela. Conversa com ela. O que você vai estar conversando com ela? O seguinte, a gente sabe que NO3 é o ânion, não sabe? A gente sabe. Porque, ó, a gente sabe que NO3 é uma coisa só, porque o oxigênio está junto com o elemento ali central, tudo bem? Porque quando a gente fez ionizações de ácidos lá na aula dos ácidos, eu falei isso para vocês. Então, os ácidos oxigenados, o oxigênio fica junto com o elemento central. Então, esse NO3 aqui é uma coisa só. E ele vai ser o ânion, ou seja, a parte negativa, porque o cátion eu já tenho. Beleza? Tá. Aí eu falo, qual que é a carga do NO3? Não sei, professora. Olha para a molécula aqui, ó. Eu tenho algum número aqui embaixo? Não tenho. Quer dizer que eu não tive que cruzar cargas. Se eu não cruzei as cargas, quer dizer o quê? Que o número da carga do H+ é igual ao número da carga do NO3, que no caso é menos. Aqui é +1, aqui é -1. Pronto. Precisa ficar decorando íon? Não, é só você olhar para a moleculinha e falar com ela. Tudo bem? Vocês estão quietos. Fala se tá tudo bem aí. Pronto, já liberei tudo do ácido que eu tinha para liberar. Acabou, né? Vamos agora tá liberando a base. Vamos. Professora, não sei começar. Olha essa base aí. Começa da onde você sabe. O que você sabe sobre a base? Que a base libera OH-. Perfeito. Certo? Liberei OH-, ok. Mas quantos OHs eu tenho aqui na base? Ah, eu tenho 2. Olha esse 2 aqui, ó, na frente do parênteses. Quer dizer que eu tenho 2 daqui de dentro, certo? Então, eu tenho que liberar 2 OH-. Tranquilo? Tá. E aí, o que eu vou liberar agora? Eu vou liberar o Ca. Eu sei que se o OH é a parte negativa, o Ca vai ser a parte positiva. Para ele ser a parte positiva, a gente tem que descobrir o que agora? O número da carga dele. Esse 2 aqui veio da onde, será? Lá do cruzamento de cargas. Então, esse 2 é daqui de cima. Por isso que o Ca é 2+. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Espero que sim. O que a gente tem que prestar atenção aqui agora? Isso aqui é uma neutralização total, não é? Ou seja, não pode sobrar o H- e não pode sobrar H+, porque eu estou neutralizando tudo. Só que o que acontece? Eu tenho 2 OH- aqui, certo? Só que H+ eu só tenho 1. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu preciso de outro H+, não preciso? Apareceu aqui outro H+, mas eu posso enfiar outro H+ aqui só assim do nada? Porque eu quero? Não. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que balancear essa equação. Exatamente, olha aí, o pessoal lembrou do balanceamento, que orgulho. Isso aí, Han, eu tenho que balancear a equação. Se eu quero 2H+, eu tenho que colocar um 2 aqui, para daí eu liberar 2H+. Reparem o que eu já falei para vocês lá na aula de cálculo estequiométrico 1000 vezes. Eu não estou colocando um 2 aqui embaixo. Não é um 2 aqui, ó. Não é um 2 aqui em cima. É um 2 aonde? No número de mols. Por quê? Porque número de mols é a quantidade que eu estou colocando. E a quantidade eu posso alterar. Se eu colocar um 2 aqui, eu estou alterando a minha molécula. Isso a gente não faz. Ok? Não tinha como balancear antes de começar? Tinha, Isa. O certo é balancear antes de começar, certo? Você pode olhar ali e já ver que tem um balanceamento. Mas aqui eu ensino vocês a fazer a equação de neutralização bem do basiquinho mesmo. Então, eu ensino passo a passo como fazer, tudo bem? O que vocês sempre têm que ter na cabeça, gente? Que o número de mols, perdão, que o número de H+, que eu tenho no ácido tem que ser igual ao número de OH- que eu tenho na base. Isso na neutralização total, tudo bem? Então, a hora que você pega esse exercício, aqui nessa parte, ó, a hora que você pega um exercício assim, e aí você fala, ó, eu tenho 2 OH aqui, então quer dizer que eu vou ter 2 OH-, e aqui eu só tenho 1 H+. Você já pode colocar um 2 lá direto e meter bala no exercício, na resolução dele, tudo bem? Aqui eu tô ensinando vocês
por que que isso acontece, passo a passo bonitinho como que faz, beleza? Coloquei um 2 ali, só que acontece, se eu tô liberando 2H+, certo? Eu vou estar liberando 2NO3- também, beleza? Agora sim, gente, agora eu tenho 2OH- e eu tenho 2H+, eu posso continuar a minha reação tranquilo. Como que eu vou fazer? Eu vou juntar o H+ com o H-, perfeito. Vou formar o quê? Duas águas, ó. Então, ó, uma água aqui e outra água aqui, ok? E aí a gente junta todo o resto que sobrar. O que sobrou aqui, ó? Sobrou um Ca2+ e um NO3-. Professora, como que eu vou juntar isso? Como que eu vou fazer? O que a gente faz aqui? A gente olha para as cargas, gente. As cargas são iguais numericamente? Não, né? Eu tenho 2+ de um lado e eu tenho 1- do outro. Se as cargas não são iguais, é só eu cruzar elas, beleza? Cruzando essas cargas, o que vai acontecer? O 2+, ó, o 2 foi parar aqui embaixo e o menos do NO3- foi parar aqui, ó, que é o 1. A gente omite ele, mas ele tá aqui. Tudo bem? Por isso que eu formo o CaNO3-2. Dúvidas, pessoal? Tranquilo, difícil, fácil? Se manifestem aí, por favor, para eu saber como vocês estão, se tá tudo bem ou não, tá? Como que vocês podem fazer também aqui? Eu tenho um Ca, e ele é a parte positiva, então ele vem primeiro. E eu tenho 2NO3, que é a parte negativa, então ele vem depois. E a gente indica aqui embaixo a quantidade da molécula. Beleza? Por que que ninguém falou, se tá tudo bem ou não? Nenhuma alma penada me respondeu. Quer dizer que não tá tudo bem? A Murilo respondeu agora, menos mal. Que isso, na hora de resolver exercício tá tranquilo também. Por isso que eu tô fazendo passo a passo, é pra vocês fazerem passo a passo também lá, beleza? Bem calminho, sem pressa. Libera o H+ aqui, o H- lá, dá tudo certo, beleza? Então tá. Continuando aqui, para finalizar agora o nosso sal, vamos dar um nominho para ele, certo? Esse aqui não é um ácido nítrico, terminou em ico, a gente vai ter o ânion, então, em ato. Então, esse ânion aqui, gente, não é o nitri, era nítrico, né? A gente tira o ico e coloca ato, então ele vai virar nitrato. Tudo bem? Nitrato do quê? Qual é esse cátion aqui? É o cálcio. Então, vira o sal nitrato de cálcio. Olha que mágico, né? Simples, certo, pessoal? Coloquei reação de neutralização lá na lista para vocês treinarem. E aí vocês vão fazer bonitinho, vai dar nome para o sal. E qualquer dúvida que tiverem, é só me mandar mensagem, beleza? Vamos continuar, então? Vamos. Trouxe vários, sim, de neutralização total para vocês treinarem, beleza? Então, a gente tem lá o ácido sulfúrico, H2SO4. Professora, como que eu sei que o ácido sulfúrico é H2SO4? Então, ó, lembrando que a gente tem que saber os ácidos padrões. Eu ensinei a frasezinha para vocês montarem os ácidos padrões, tudo bem? E aí, os outros, se perde oxigênio ou ganha, a gente sempre vai partir do padrão. Então, o padrão tem que estar na cabeça, beleza? Hidróxido de potássio. O potássio está lá na família 1A, certo? A aulinha de tabela periódica aqui é importante para ajudar a gente, e de ligação química também. Aí, então, quer dizer que ele é K+, o potássio é K, se ele está na família 1A, a carga dele é +1. Assim, eu não preciso cruzar a carga com o OH-, certo? Então, por isso que é KOH, o hidróxido de potássio. Tudo bem? Por onde que a gente começa? Por aquilo que a gente sabe. Eu sei que o ácido libera o quê? H+. E quantos H+ eu vou ter aqui? 2, certo? Porque H2SO4. Então, eu libero um H+, outro H+. Simples. Eu olhei para a molécula, eu vi que ela tem 2. E eu sei que ela é um ácido, então vai liberar H+. O que vai sobrar aqui? O SO4, certo? Eu sei que o SO4 vai ser a parte negativa da molécula, porque o H já é a parte positiva, certo, gente? E se ele é a parte negativa, eu tenho que descobrir qual é a carga dele. Se é -1, -2, -3, certo? Então, vamos olhar para essa molécula aqui bonita, olha, esse ácido aqui. Da onde será que veio esse 2 aqui, pessoal?
Isso mesmo, esse 2 aqui, ó, veio lá de cima. Isso significa que o SO4 é 2 menos. Difícil? Não, é só olhar para a moleculinha e falar com ela, certo? Tudo bem? Espero que sim. Se não tivesse, manifestem aí, hein, que eu tô continuando aqui. Tô pegando embalo. Dúvidas é só falar aí, beleza? Acabou o ácido? Acabou. Liberei aqui, ó, os 2H que tinha e liberei o SO4 que tinha também. Beleza, vamos para a base agora? Vamos. Base vai liberar o quê? OH-, certo? Isso é para equilibrar? Sim, é para equilibrar, porque equilibrar os íons, você fala, né? Eu acho. Porque isso, é para equilibrar os íons, sim. Então pensa, olha, se o H tá. Lembra quando eu expliquei o que era cátion, o que era ânion, quando a gente fez revisão de ligação química antes de ver ácido base? Então eu falei para vocês, o cátion, o que está acontecendo com ele? Ele está perdendo elétron, certo? Se eu tenho um H perdendo um elétron e eu tenho outro H perdendo outro elétron, ele está perdendo 2 elétrons, não tá? Alguém tem que receber esses 2 elétrons. Por isso que o SO4 recebe 2 menos. Beleza? Então daí fica equilibrado, certo? Tranquilo? Gente, então, quando vocês forem ver ligação iônica, ou quem quiser dar uma lembradinha lá para entender por que eu cruzo as cargas, dá uma olhada lá na revisão de ligações químicas que eu fiz no comecinho da aula de ácido, mas é isso mesmo, beleza? Então, a gente cruza as cargas para ter esse equilíbrio de cargas. Porque eu tá doando, a outra parte da minha molécula tá recebendo certinho, ok? Daí eu fico como? Ó, eu fico com 2 cargas negativas e 2 cargas positivas, então tá eletricamente equilibrado. Beleza? Aí, lá do lado do hidróxido é a mesma coisa, ó. Eu vou estar liberando OH-. E aí, como eu não tenho nenhum número aqui embaixo, quer dizer que eles são numericamente iguais. Ou seja, se aqui é 1 menos, o K vai ser 1 mais. Beleza? Então, ó, é tranquilo, gente. É só olhar ali para a molécula, ver onde se tem número, se não tem, se cruzou ou não cruzou, que ela responde para você, beleza? Quando eu tinha aula disso, eu perguntei pro meu professor como ele sabia a carga ou quantos mols ia formar, e ele falou que era para eu sentir no coração. Eu falei, beleza, eu fiquei o colegial inteiro tentando sentir no coração a carga dos negócios. E eu descobri que é só você conversar com a molécula que ela te fala. Tudo bem? Então tá. Agora, gente, que a gente vai fazer aqui? Uma neutralização total, não é? Certo. Para ocorrer uma neutralização total, o que eu preciso ter? O número de H+, tem que ser igual ao número de OH-. Ou o número de OH- tem que ser igual ao número de H+. Eu tenho que igualar isso aqui. Tá igual? Não. O que eu preciso aqui para igualar? Eu não tenho 2 H+, então eu preciso de 2 OH-, certo? Certo, tá aqui. Mas, o que eu preciso fazer? Colocar um 2 aqui na frente para equilibrar. Então, aqui eu estou liberando 2 OH-. Tranquilo, pessoal? Falem aí para mim se está tudo bem. Beleza? Tá. Se eu coloquei um 2 aqui, o que eu vou fazer? Eu vou liberar 2K+ também. Simples. Certo? Agora que o número de H+ tá igual ao número de OH-, o que eu vou fazer? Eu vou juntar todo mundo, ó. Aqui eu vou formar 2 águas. E aqui eu vou formar o quê? Eu vou formar o quê? Quantos Ks que eu tenho aqui? 2 Ks e um SO4. Então, também posso cruzar as cargas. Então, eu vou formar um K2SO4. Beleza? Sim, gente, se balancear antes fica mais fácil. É que assim, eu faço aqui liberando, bonitinho, para vocês treinarem o que é um ácido, o que é uma base, liberar o H+, fazer a distribuição de cargas. E também porque eu acho que se eu colocar aqui embaixo as cargas, fica mais fácil para vocês na hora de montar o sal. Se vocês só fizerem um balanceamento e não fizerem a dissociação aqui embaixo, pode ser que na hora de montar o sal e saber se vai ter índice aqui ou não, se vai cruzar a carga ou não, vocês fiquem meio perdidos, tudo bem? E aqui o mais importante pra gente é saber qual é o sal formado. Então a gente tem que formar ele certinho, certo? Por isso que eu acho que essa parte de colocar os íons aqui embaixo e juntar eles fica fácil visualmente para vocês saberem o que acontece. Beleza? Mas pode fazer o balanceamento antes, quem já pegou o jeito aí. Eu tô balanceando depois só para entender. Ok? Tá. Vamos lá, então. Vamos dar um nome para isso aqui. Ácido sulfúrico
Então, terminou em ico, vai virar um ato. Então, ao invés de ser sulfúrico, vai virar sulfato. Sulfato de potássio, porque potássio é o K. Simples. Belezinha? Vamos pro próximo, então. Cadê? Pergunta. Prof, o SO4 não devia estar num parênteses com 2 fora, já que são 2K+. E, Oliara, você viu certo, porque são 2K+, só que esse 2 que você tá falando não é do SO4. Esse 2 veio aqui pro potássio, tá vendo, ó? O 2 é dele aqui, ó. E o SO4, ó, só tem um, tá vendo? Por isso que tá só SO4 e não tem parênteses nem nada, porque é só um. Se fossem 2 SO4, a gente ia colocar o parênteses e ia colocar o 2 aqui fora certinho, certo? Isso, mas como o 2 é do K, a gente colocou o 2 aqui e como o K tá sozinho, ele não precisa de parênteses. Tudo bem? Entendeu? Acho que pelo seu ato. Isso, beleza, então. Imagina, querida. Vamos continuar agora. Essa aqui, gente, ó, essa aqui é bonita, hein? Essa aqui é para fechar. É para fechar a neutralização? É. Para fechar com chave de ouro, hein? Vamos lá. Ácido fosfórico. O ácido fosfórico também é um ácido padrão. Então, lá na frase do não como bolo claro, só pão sírio, ele tá lá, certo? Aqui está ele. H3PO4. E o hidróxido de magnésio. O magnésio, gente, está lá na família 2A. Então, MgOH2, beleza? Professora, eu sou obrigada a saber quem está na família 2A, 1A, família 3A? Não, gente, por quê? Porque os vestibulares dão tabela periódica. O que a gente é obrigado não, né? O que a gente tem que saber, assim, que ajuda bastante? A gente tem que saber usar a tabela periódica. Por isso, quando vocês forem ter aula sobre tabela periódica, prestem bastante atenção, porque a tabela periódica tá aí para ajudar a gente, certo? Ela é feia, meio assustadora, mas eu saber utilizar ela pode me ajudar muito a ganhar tempo no vestibular. Tudo bem? Vamos fazer o que a gente sempre faz. Vamos fazer o contrário, então, aqui agora. Tá? Mas aí vocês conversem comigo aí no chat, tudo bem? Vamos fazer do jeito que vocês estão pedindo para fazer. Quantos Hs eu tenho aqui, gente? Tenho 3, certo? Beleza? Tá. Quantos OHs eu tenho aqui? Eu tenho 2, certo? Tá balanceado isso? Não tá, né? Porque eu tenho 3 de um lado e tenho 2 do outro e eles têm que ser iguais, não tem? Como que eu vou fazer para balancear isso aqui? Enviem sugestões para mim aí, eu quero que vocês falem, vai, por favor. Eu vou ficar esperando alguém falar. Como que a gente vai balancear? Que número que eu tenho? Quantos mols eu tenho que ter de ácido e quantos mols eu tenho que ter de base? Vocês devem estar me xingando agora. Nossa, professora, eu vou ter que fazer o exercício. Vamos lá. Coloco o 2 na frente do ácido e o 3 na frente da base. Pronto, o João já salvou todo mundo, ele já mandou aí a resposta. É isso mesmo, gente. Então, pronto, balanceou o exercício, tudo bem? É fácil, então, né? Vocês pegaram o jeito já, eu acho. Aqui eu expliquei tudo bonitinho, ó, que nem a gente tinha feito, certo? Então, eu vou colocar o 2 na frente do ácido. Por quê? Porque se eu colocar o 2, ó, 2 vezes 3 dá 6. Agora sim eu libero 6H+. E se eu colocar o 3 aqui na frente, fica 3 vezes o 2 aqui, fica 6 também. Então, eu fico com 6H+ e 6OH-. Entenderam? Hein? Quem não entendeu, fala aí para mim. O que acontece? O exercício é exatamente igual a todos os outros que a gente estava fazendo. Só que nele, a gente tem que ter esse balanceamento tanto do ácido quanto da base. Beleza? E às vezes pode ser que fique difícil de ver, mas é igualzinho os outros. Tudo bem? Maria, em qual parte você está com dúvida? Na parte do balanceamento ou do que a gente está liberando? Ô, professor, eu nem sei o que é ácido desde o começo, assim. Abre o coração aí para prof. Pode falar. Na hora de montar. Ok, então. No final você fala depois que eu balanceei ou agora, a hora que a gente vai montar o ácido, a hora que a gente vai montar o sal e a água? A hora que a gente for montar o sal e a água. É isso? Acho que é. Beleza. Então vamos fazer agora, ó. Agora a gente vai fazer e a gente vê certinho, beleza? Primeiro vamos montar a água, que é a mais fácil. Hora que a gente for montar a água, o que a gente tem que ter na cabeça?
que um H+ e um OH- monta uma água, certo? Então, ó, se eu tenho 6H+ e 6OH-, eu vou montar 6 águas, beleza? Então, cada um é uma, tranquilo? Agora vem a parte que eu acho que confunde um pouco a cabeça de vocês. Vamos juntar tudo o resto que sobrou, tá? Vamos estar juntando, então, o cátion da base com o ânion do ácido, certo? Maria, ó, eu vou apresentar 2 formas de fazer, e aí fica a critério de você ou de vocês ver qual que é mais fácil, ok? Primeira forma é a seguinte: vamos olhar para os íons, ou seja, vamos olhar para o númerozinho que está aqui em cima, ó. Então, eu tenho um Mg2+, e eu tenho um PO4 3-. Esses íons são iguais? Eles são numericamente iguais? Não, né? Porque eu tenho um 2+ de um lado e um 3- do outro. Eles só seriam numericamente iguais se fosse, por exemplo, 2+ e 2-. Mais 1 e menos 1, certo? Então, eles não são iguais. O que a gente vai fazer, então? Simples, ó, a gente vai cruzar eles. O que significa cruzar esses íons? Eu vou jogar esses lá, é que tá ao contrário aqui, né? A prof não ajudou, mas ó, eu vou colocar a resposta aqui para vocês, ó. Eu vou pegar esse 2 do Mg e vou jogar lá para baixo do PO4, ó. O 2 não estava aqui em cima, ó, eu joguei ele aqui para baixo, tá vendo? E o 3 que estava aqui em cima do PO4, eu joguei, ó, lá para baixo no Mg. Aí virou o quê? Mg3, PO4, 2, entre parênteses, porque a gente já tem esse número aqui embaixo, então tem que colocar entre parênteses para não confundir. Para indicar que esse 2 aqui é de tudo isso. Tranquilo? Essa é a primeira forma. O que é a primeira forma, então? É eu pegar o cátion, pegar o ânion e cruzar as cargas deles. Certo? Tranquilo? Qual que é a segunda maneira de fazer? Vamos contar. Quantos MGs que eu tenho aqui? Eu tenho 3, ó. 1, 2, 3. Então, eu vou colocar o quê? Mg3. E quantos ânions que eu tenho? Eu tenho 2, ó. 1, 2. Então, aqui, ó. PO4, 2. Isso, exatamente, ó. O 3- vai do Mg. O 3- do PO4, desculpa, vai lá para baixo do Mg, porque a gente cruzou eles. Beleza? Ó, eu vou montar aqui rapidinho para você ver. Ah, você entendeu? Se entendeu, então beleza. Quer que eu monte aqui, ó? Deixa eu ver se eu consigo montar rápido, ó. A gente tem isso aqui reagindo, ó. A gente tem que juntar esses dois, certo? Esses dois aqui. O que a gente vai fazer, então, para juntar esses dois? A gente vai... Eu só vou pegar essa seta aqui emprestada. E meu computador só não pode travar agora. Ó, então a gente vai fazer o quê? A gente joga esse 2- para cá, ó, aqui para baixo, certo? E a gente vai jogar esse 3 para cá. Meu Deus, peraí. Pronto. A gente vai jogar esse 3 aqui para baixo, certo? Então, esse é o cruzamento de cargas. Deixa eu aumentar para vocês. Esse é o cruzamento de cargas que eu falei, tá, gente? Oh, meu Deus do céu. Ai, gente, ai, só Deus na causa. Peraí, um minuto. Aqui, pronto. Entendeu? Pessoal, todo mundo entendeu isso? Tenho que saber fazer isso, professora? Tenho. Tá? Porque é muito importante a gente saber montar o sal. Certo? Então, ó, pegou os íons aqui e cruza eles, ó. 2+ foi lá para baixo, virou aqui, e o 3 foi para cá. Perfeito? Tranquilo? Então, beleza, vamos continuar. Para a gente finalizar essa parte, na verdade, vamos dar nome para esse salzinho aqui, né? Então, a gente tem o quê? Ácido fosfórico. Todo ácido que era ico vai virar um sal com terminação ato. Esse é o fosfato de magnésio. Beleza? Tranquilo? Vai ter lá para vocês treinarem, tá? Fiquem tranquilos. E quem não conseguir fazer, quem não entender, manda aquela mensaginha para a prof que a gente tira a dúvida, certo? Agora, gente, a gente viu neutralizações total. O que estava acontecendo aqui? Todos os H+ reagiam com todos os OH-. Ah, se não tinha quantidade suficiente para reagir, a gente balanceava a equação, certo? A gente ia lá e colocava um 2, a gente colocava um 3.
a gente balanceava isso para a quantidade de H+ ficar igual à quantidade de OH-, certo? Certo. Mas o que acontece? Nem todas as neutralizações são totais. Nem todas a gente faz esse balanceamento para ser total. Algumas dessas neutralizações são chamadas de parciais. Ou seja, parte desse ácido ou parte dessa base vai ser neutralizada e parte dele não. Parte dele vai continuar lá sendo ácido, certo? Como que eu vou saber, professora, quando que vai ser uma neutralização total e quando que vai ser uma neutralização parcial? O enunciado vai estar falando para mim, ocorreu uma neutralização total, ocorreu uma neutralização parcial. Ou, gente, o número de mols que está indicado no exercício é aquilo que eu tenho que respeitar. Na lista eu coloquei para vocês exemplos e eu coloquei qual é o número de mols que está lá reagindo. Então, eu coloquei 1 mol de ácido com 2 mols de base. Então, eu quero que seja desse jeito. Então, eu já estou indicando para vocês que não vai ser uma neutralização total. Agora, quando eu não coloquei nada, tá lá assim aberto, é para vocês balancearem. Tudo bem? Vamos ver como que funciona essa neutralização parcial. Eu comecei pela neutralização parcial das bases, beleza? Então, o que que vai acontecer aqui, ó? Nem todas as hidroxilas vão ser transformadas em água, ou seja, nem todos os OH- vão ser neutralizados. Então, quer dizer que vai sobrar OH-, certo? Então, isso vai ocorrer porque a gente vai ter, nesse caso de neutralização parcial, uma quantidade menor de H+. Então, eu tenho menos H+ do que eu precisava, e aí vai ficar faltando H+, então vai sobrar OH-, certo? Daí, o sal que eu vou formar, ele vai ter hidroxila na fórmula dele. O que que acontece com esse OH- que sobra? Ele fica lá sobrando? Ele vai embora? Não, ele vai estar na composição do sal. Então, a gente forma aquilo que a gente chama de hidroxissal. Nas neutralizações total, a gente tinha um sal normal, certo? Aqui, então, a gente vai ter um hidroxissal. Por que hidroxi? Porque OH a gente chama de hidroxi na química. Beleza? Então, eu trouxe um exemplo aqui para ficar mais claro, porque só falando assim fica difícil também, né? Então, tá vendo? Ó, aqui eu tenho o exemplo do HCl reagindo com CaOH. O que vai acontecer aqui, ó? Então, a gente está fazendo uma neutralização parcial. A gente não pode balancear essa equação. Então, se fosse uma neutralização total, vocês já sabem o que a gente ia fazer. Ia colocar um 2 aqui, certo? Daí eu ia ter 2H+, eu ia ter 2 OH-, tranquilo. Mas nós estamos numa neutralização parcial. Então, o que a gente vai fazer? Vai respeitar esse número de mols que está aqui. A gente não vai mexer nele. Tudo bem? O que isso vai acontecer? Ó, eu vou liberar meu H+ e o meu Cl-. Eu vou liberar os meus 2 OH- daqui e o meu Ca2+. E o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou observar isso aqui e ver quantas águas eu consigo formar. Eu tenho 1 H+ e 2 OH-. O que eu vou fazer? Eu consigo juntar isso aqui, não consigo? E consigo formar uma água. Beleza. E esse OH- que sobrou com esse Ca2+ e esse Cl-? Eu vou juntar esses 3 também. Beleza? E aí, o que eu vou fazer? Ó, CaOH-Cl. Professora, como assim? E as cargas? O que aconteceu? O que tá rolando aqui? Ó, o Han tinha perguntado lá em cima se a gente faz isso, se a gente cruza para equilibrar. E é basicamente isso que vai acontecer aqui, ó. Eu não tenho 2+? Tenho. E eu não tenho, ó, uma carga negativa com outra carga negativa, vai dar 2-, não vai? Então, isso aqui já tá eletricamente neutro. É só eu juntar eles, certo? E toda neutralização parcial vai acontecer desse jeito, é só juntar. Então, o que a gente vai fazer aqui? Juntar. E junta sempre nessa ordem, ó, o positivo primeiro, aí o OH, ou o H, no caso, no que a gente vai ver ali pra frente, e o outro ânion. Vocês acharam muito difícil? Tudo bem até aqui? Se manifestem aí, por favor. Porque o OH aparece em parênteses. Porque se a gente colocar só O e só H, sem o parênteses, pode parecer que é uma coisa separada, entendeu? Pode parecer que não é uma hidroxila, e sim um oxigênio e um hidrogênio ali no meu sal. Então, a gente deixa eles juntinho aqui, por eles estarem no meio também da molécula, daí para deixar mais separadinho, beleza? Para mostrar que é uma coisa só. Para mostrar que é um OH e não um O
e um H. Tudo bem? Beleza? Pessoal, tudo bem? João, qual parte? Fala para a prof aí. Por que não cruza a carga? Bom, vamos pensar assim, ó. Eu tenho duas coisas, não tenho? Eu tenho um OH menos e um Cl menos. Se você fosse cruzar a carga, com quem que você cruzaria? Com o OH ou com o Cl? Que eu tenho duas coisas negativas e ele vai estar reagindo com as duas. O importante aqui é a gente ter as cargas neutras, certo? É a gente ter a somatória de cargas neutras, tudo bem? Então, pensa comigo, ó. Eu tenho duas cargas positivas. Isso significa que o cálcio está perdendo 2 elétrons, não tá? E o que tem que acontecer? Alguém tem que estar recebendo esses 2 elétrons. O OH- recebe um e o Cl- recebe outro. Então, esses 2 elétrons que ele está doando já estão indo para duas espécies. Então, eu não preciso cruzar a carga, porque as minhas cargas, tanto a negativa quanto a positiva, já são iguais. Tudo bem? Ficou tranquilo? Claro? Ok? Tranquilo, gente? Ó, para ficar um pouquinho mais clara essa parte, vamos ver se tem um exemplo aqui fácil. Não sei. Vamos ver. Esse aqui é muito difícil. Peraí. Vamos nesse aqui. Esse aqui é fácil. Pronto. Ó. Aqui, ó. Vamos pensar aqui. A gente tem o quê? A gente tem o sulfato. A gente tem o potássio dando um elétron, certo? E aqui também, só que ele dá um elétron. E aí, só que o sulfato recebe 2. Por isso que eu preciso de 2 potássios. E aí, na hora de montar meu sal, eu indico aqui que eu tenho 2 potássios, certo? Agora, lá na frente, a gente não precisa de 2 OHs ou de 2 Cl-. Por que não? Porque eu já tenho uma carga negativa e uma carga negativa aqui e outra carga negativa aqui. Beleza? Ah, que bom, então. É isso aí. Fico feliz que vocês tenham entendido. Certo? Podemos continuar? Se manifestem aí, por favorzinho. Falem aí para prof. Prof, tá tudo ok? Não está tudo ok. Ok, então. Gente, essa neutralização parcial é feia, eu sei. Forma uns sais estranhos. A gente vai dar nome agora, vocês vão ver que é estranho também. Mas ela é rara de aparecer. É que aparece. Então, eu trago para vocês. Ok? Então tá, vamos dar nome para eles agora? Vamos. Então, vamos lá, ó. Ácido clorídrico, hídrico vira eto. Então, vocês concordam comigo que isso aqui seria um cloreto, certo? Um cloreto do quê? Um cloreto de cálcio. Simples. Mas, isso se fosse uma neutralização total. Mas eu não tenho um OH aqui no meio? Tenho. Então, eu preciso indicar no nome que esse OH está lá no meio. De que forma que eu faço isso? Eu chamo ele de hidroxicloreto de cálcio. Por que hidroxi? Porque hidroxi é OH. Certo? Então, fica, ó, hidroxicloreto de cálcio. Feio, né? Feio, mas é isso aí. Ok? Tranquilo, gente? Neutralização parcial de bases? Falem aí para a prof que a gente vai passar para a próxima agora. Gente, esses hidroxais, que são os sais produtos de uma neutralização parcial da base, eles também são chamados de sais básicos, ok? Por que sais básicos? Porque eles têm o OH- ali na composição deles, certo? Tranquilo? Gente, a bateria do meu celular tá acabando, eu preciso correr pegar o meu carregador ali, rapidinho. Olha lá, só o EAD proporciona isso pra gente. É 1 minuto. Pessoal, não saiam daí. 1 segundo só. Pronto, voltei. Ótimo. Ai, gente. Só um ensino à distância mesmo. Cadê? Deixa eu colocar aqui para carregar no computador. Agora, pessoal, nós vamos ver neutralização parcial de ácidos. Então, é o mesmo esquema que a gente estava vendo das bases. 1 minuto só. Só que agora com os ácidos, tudo bem? Então, ó, como que vai funcionar isso? É bem parecido com o que a gente estava vendo agora. Fiquem
vamos observar aí, ó. Só que o que vai acontecer? Na neutralização parcial de bases, não ficava sobrando OH-? Ficava, né? Agora, na neutralização parcial de ácidos, vai ficar sobrando H+. É simples assim. Fiquem vendo como que vai funcionar. Então, ó, eu coloquei aqui a definição para vocês. É bem parecida com a parcial de bases. Só que agora a gente vai estar sobrando, ó. Vai ter pouca hidroxila, então vai sobrar H+. E a gente vai chamar eles de hidrogenossal. Por que esse nome feio? Porque hidrogênio é de hidrogênio que está sobrando lá e que vai estar na composição do sal. Fiquem vendo como é simples, ó. Vamos fazer a mesma coisa, ó. Ácido carbônico reagindo com o hidróxido de sódio, certo? O que eu vou ter liberando aqui, ó? 2H+, certo? E o CO3, 2-. Tudo bem? Lá do lado da base, a gente vai liberar OH- e Na+, certo? O que vai acontecer, ó? Eu tenho 2H+, e eu só tenho um OH-. É uma neutralização parcial, eu não posso balancear, então eu só vou juntar o que dá para juntar e vou formar uma água, e aí eu vou juntar todo o resto que sobrar, certo? Então, ó, de novo o negócio da carga lá para não confundir vocês. O CO3, 2-, está recebendo 2 elétrons. Da onde que vem esses elétrons? Um vem do Na+, um vem do Na+. Ai, meu Deus. Cadê? Ai, meu computador também não é muito bom. Pronto. Um vem do Na+, certo? Ó. E o outro vem do H+. Por isso que eu não preciso cruzar nem nada, porque a minha carga já tá certinha lá, o número de cargas, tudo bem? Então, isso aqui vai formar o NaHCO3. NaHCO3, perdão. Vamos dar nome para ele, gente? Ó, ácido carbônico. Tudo que é ico vira ato. Então, esse aqui era para ser, né, o carbonato de sódio, certo? Mas, como eu tenho um H ali, a gente chama ele de hidrogeno carbonato de sódio. Esse bichinho feio aqui, com esse nome estranho, nada mais é do que o famoso bicarbonato de sódio que a gente tanto usa, tem no mercado, tem no sal de frutas, certo? Que vocês conhecem muito bem. Ficou dúvidas, pessoal, aqui? Fala aí para prof. Não, prof, tudo certo, pode continuar. Sim, prof, não entendi, explica de novo. Se manifestem aí, por favorzinho. Não me deixem falando sozinho. Gente, os hidrogenossais também são chamados de sais ácidos porque eles têm H+, porque eles têm H na composição deles, ok? Bom, o Murilo falou que tá tranquilo. O pessoal que não se manifestou, tá tranquilo também? Tá com preguiça de digitar? Ó, como eu sei se é para fazer neutralização total ou parcial? Boa pergunta, João. O exercício vai falar no enunciado para mim. Ele vai falar assim, foi uma neutralização total, foi uma neutralização parcial. Em alguns casos também, gente, um pouco mais antigos, mas a apostila de vocês trazia assim até o ano passado, eles indicam em cima da seta. Eles colocam assim, por exemplo, ó, 2,1. Quer dizer que é 1 mol reagindo com 1 mol. Ou eles colocam 2,2. Quer dizer que é 1 mol reagindo com 2 mols. Certo? Eles podem indicar em cima da seta. Eu nunca vi em vestibular isso, nenhuma questão. Mas a apostila do poliedro trazia assim. Ou, João, eles vão trazer... Na equação, já vai estar o número de mols. Então, nesse caso, por exemplo, já ia estar aqui, ó, 1 e 1. Aí você já vai saber que não é para mudar aquele número que está lá, certo? Aqui nesse caso de trás, por exemplo, cadê? Já ia estar aqui, ó, 1 mol desse reagindo com 1 mol desse. Na lista de vocês, eu coloquei assim. Eu já coloquei o número de mols na frente das espécies. Eu já coloquei o número de mols na frente do ácido e na frente da base. Quer dizer que você não pode mudar aquilo que eu coloquei no enunciado. Mas tem questões que eu não coloquei nada. Aí esses vocês podem mudar. Entendeu? Ficou claro como que aparece? Ele pode trazer escrito também. 1 mol de ácido reagiu com 3 mols de base. Aí você já sabe que você não pode mudar isso. Beleza? Tranquilo. Então tá bom. O famoso bicarbonato de sódio, a gente já vai falar dele ali pra frente. Tá acabando, tá, pessoal?
que a gente vai ver agora? Só classificações importantes que a gente tem que saber para nossa vida e tudo mais, beleza? Quais são essas classificações? Que pode ser que apareçam, se aparecer é bom vocês saberem. A gente pode classificar os sais, em primeiro lugar, quanto à quantidade de elementos químicos que compõem ele. Olha que fácil, ó. Binários, formado por dois elementos químicos. Simples. Então tá lá, ó. NaCl, formado por sódio e cloro. CaCl2, formado por cálcio e cloro. Beleza? Simplesinho assim. Os ternários são formados por três elementos químicos. Então, ó, Na2SO4. Eu tenho sódio, tenho enxofre, tenho oxigênio. KClO3. Eu tenho potássio, tenho cloro e tenho oxigênio. Então, eu tenho três elementos químicos, ele é um sal ternário. E eu também posso ter um sal quaternário, que daí é formado por quatro elementos químicos. Esse é muito, ó. Então, eu tenho aqui, ó. Cadê? Eu tenho... Ai, meu Deus. Ó o computador. Perdão, gente. Hoje tá difícil, né? Celular que acaba a bateria, computador que trava. Perdão aí, pessoal. Pronto. Eu tenho aqui, então, ó. NaHCO3. Então, eu vou ter o sódio, o hidrogênio, o carbono e o oxigênio. Quatro elementos químicos é um sal quaternário. Simples, né, pessoal? Tranquilo? Se tiverem dúvidas, mandem aí para a prof, tá? Eu também posso classificar o sal quanto à quantidade de cátions e ânions. Isso aqui um dos tipos de sais que existem. A gente chama eles de sal duplo ou misto. Quando que isso acontece? Quando ele é formado por dois cátions ou dois ânions diferentes. Como que vai funcionar isso, professora? Olha esse exemplo aqui, ó. Eu tenho ali, ó, CaBrCl. Ou seja, o Ca é o cátion, que é o cálcio, certo? Mas eu também tenho o cloro e o bromo. Então, eu tenho dois ânions nele. Se eu tenho dois ânions, a gente vai dar o nome dos dois ânions, ó, cloreto, brometo de cálcio. Certo? É um sal misto, com dois ânions. E eu também posso ter um sal com dois cátions, ó. É o KAlSO4,2. Quais são meus cátions aí? O K, que é o potássio, e o Al, que é o alumínio. Então, esse é um sulfato de alumínio e potássio. É um sal duplo com dois cátions. O Al3+, e o K+. Feio. Aparece muito? Não. Certo? Mas existe? Existe. Tá aí para vocês verem. Beleza? Essa classificação aqui é quanto à presença ou não de oxigênio. Simples, a gente vai classificar com quem tem oxigênio, que são sais oxigenados, e quem não tem oxigênio, que são sais não oxigenados. Mais simples que isso, impossível, pessoal. Então, ó, quem tem oxigênio, ó, CaCO3, BaSO4, e quem não tem, KCl, NaCl, BaS, por aí vai. Certo? Agora, gente, a classificação mais importante que eu quero que vocês guardem no coraçãozinho. Quanto à solubilidade em água. Por que ela é importante? Nós já vamos ver nas próximas aulas, mas a gente tem que saber quando um sal vai aparecer na água ou quando ele não vai aparecer, porque ele é solúvel, certo? Então, eu tenho essa tabela imensa aqui, essa tabela, assim, assustadora. Tem como decorar ela? Eu não conheço nenhuma música, nenhum macete, nem nada, mas eu acho que só mesmo dando uma estudadinha e assim. Mas quando a gente for ver a importância disso, que vai ser lá na aula de reações inorgânicas, nossa primeira aula pós-férias, aí eu relembro com vocês, tá? Mas vamos dar uma olhada, ó. Como eu vou saber se um sal é solúvel ou não? É só a gente ver quais íons ele tem. Então, ó, se meu sal tiver os íons acetatos, que são esse aqui, ó. CH3COO-. Isso aqui, gente, é lá para sal orgânico, tá? Quando vocês forem ver química orgânica, vocês vão ver isso aqui. Então, se eu tiver íon acetato, ou cloratos, ou nitratos, quer dizer que esse sal vai ser solúvel em água. Tipo qual, professor? A gente viu um aqui que tinha. Opa! Ah lá, ó. O NaNO3, que a gente já vai ver ali, ó. O NaNO3, ele tem o nitrato, então quer dizer que ele é solúvel em água. Vai ser assim, beleza? Se ele tiver os cátions Li, Na, Li+, Na+, K+, Rb+, ou CS+, ele também vai ser solúvel em água.
certo? E se for cloretos, brometos ou iodetos, eles vão ser solúveis, a não ser que eles estejam combinados com prata, chumbo ou mercúrio. Tudo bem? A não ser que eles estejam combinados com esses cátions aqui. Ok? Os sulfatos são solúveis, a não ser que estejam combinados também com Ca, Ba ou Pb. Por exemplo, então, a gente tem lá o sulfato de cálcio, o CaSO4. Ah, ele é sulfato, professora, quer dizer que ele é solúvel. Tá, mas quando combinado com Ca, 2+, ele não é solúvel. Então, quer dizer que o sulfato de cálcio não é solúvel em água. Tudo bem? E os restos dos ânions são insolúveis, ou seja, não solubilizam em água. A não ser se eles forem esses cátions aqui, gente, que são esses aqui de cima que a gente já viu que são solúveis. Ok? Nossa senhora, professora. Que negócio é esse? Gente, eu quero que vocês saibam que existe isso, essa solubilidade de sais. E daí, quando a gente for ver reações inorgânicas, primeira aula pós-férias, todo mundo descansado, bonito, a gente vai rever isso aqui e vai entender porque que é importante, tá? Agora, então, eu quero que vocês saibam que existe. Copie essa tabela bonitinho, coloca aí no seu quarto, num lugar que você veja bastante ela, dá um destaque bonito para ela. E a gente vai aprender por que ela é importante, mas tenha ela no coração. Tudo bem? Pode continuar para finalizar a aula. O que a gente vai ver agora? A gente vai ver rapidamente, eu trouxe aqui para vocês, 4 sais que são importantes, que são bastante utilizados na indústria e algumas reaçõezinhas importantes com eles. Mas é uma parte bem tranquila da aula, é mais por curiosidade mesmo, porque tem vestibular que traz também como aquela parte ligada ao cotidiano, sabe? Nosso. Então, eu trouxe para vocês porque eu achei importante. Em relação a tudo que a gente viu até essa tabela aqui, tem alguma dúvida? Alguma parte não ficou muito clara? Tá tudo ok? A gente pode continuar para finalizar a aula? Se manifestem aí, por favorzinho. Não me deixem aqui falando sozinha, olhando para a tela, sozinha, abandonada. Ninguém fala com a professora. Ah, e quando a gente voltar a ter aula presencial, eu nunca mais vou reclamar que vocês estão conversando, tá? Eu prometo. Mentira. Beleza, então, gente, eu vou continuar. Agora, o que a gente tem que saber? Trouxe aqui 4 sais importantes, legaisinhos, para a gente ter o conhecimento deles. O primeiro deles é o clássico conhecido, que vocês com certeza no dia de hoje devem ter usado. Quem comeu uma salada e usou esse sal é ele, o cloreto de sódio, NaCl, conhecido também como sal de cozinha. O NaCl, gente, é o sal mais utilizado no mundo e principalmente como temperos e conservantes, então essa parte de conservante dele é bem legal. Por que a gente dá para usar ele como conservante? Por causa do processo osmótico que ele proporciona, certo? E como que ele é obtido? Evaporação da água do mar, né? Que a gente sabe que a água do mar tem bastante sal, a gente evapora a água do mar e tá lá o nosso sal, certo? É o principal método que ele é obtido, tá, gente? Tem outros, mas esse é o mais simples, o mais utilizado. Então, eu trouxe ele aqui porque ele é querido do nosso dia a dia. A gente também pode produzir soro fisiológico com ele. E aí é bem legal de utilizar, beleza? Professor, aquele sal rosa NaCl também? João, eu não sei exatamente, mas se eu me engano, não é, tá? Eu vou pesquisar assim que terminar a aula e aí eu mando lá no grupo para você, tá bom? Que eu não tenho certeza para te responder agora, ok? O segundo sal muito importante é o nitrato de sódio, EuNaNO3. O nitrato de sódio, gente, ele é conhecido como salitre. E por que ele é tão importante? Porque, gente, o nitrogênio, ele é muito importante lá para vários ciclos que tem na natureza e ele também é um fertilizante muito utilizado na agricultura. E eles acabam usando salitre por causa disso, ok? E olha só, ele é utilizado também na fabricação de pólvora. Então, a pólvora nada mais é do que carvão, enxofre e salitre. Ou seja, um sal está lá no meio da pólvora. E daí explode tudo. Certo? Como que ele é obtido? Em reservas naturais de salitre que existem, ou também por meio da reação de neutralização, que foi que a gente acabou de ver. Então, por meio de uma reação de neutralização entre o ácido nítrico
E o hidróxido de sódio, a gente produz o salitre, que é esse salzinho importante aí para nossa vida também. Beleza? O meu favorito de todos, porque é o que eu mais uso na minha vida, é o bicarbonato de sódio, NaCO3. Quem é que nunca sentiu uma azia, certo? Ou quem é que não... Também quando a gente está de ressaca, a gente toma lá um sal de fruta para melhorar aquela azia, aquela queimação que a gente está sentindo. E o sal de fruta nada mais é, gente, do que bicarbonato de sódio. É o bicarbonato de sódio que está lá fazendo o princípio ativo do sal de fruta. Por isso que ele é utilizado como antiácido estomacal. O que ele faz? O bicarbonato de sódio vai reagir com a parte ácida do estômago, com aquilo que está causando a nossa queimação, e aí ele vai sofrer uma neutralização e vai formar a água, que vai fazer a gente se sentir bem, e vai formar o CO2, que vai fazer a gente dar aquele arrotão depois que a gente toma o sal de fruta. Quem é que não dá aquele arrotão no final? Tudo isso por causa do CO2. Exatamente, agora tudo faz sentido. Quando eu descobri, eu fiquei chocada também, e é exatamente isso que acontece, gente. Ele vai lá, neutraliza, a gente se sente melhor e tá aí salvando nossa vida desde sempre. Aonde que ele também é utilizado, muito utilizado? Como fermento químico, gente. Por quê? O bicarbonato, a gente sabe que ele é sólido, certo? A temperatura ambiente, a gente compra ele lá no mercado, bonitinho. Só que o que acontece? Em temperaturas superiores a 100 graus Celsius, que é quando a gente está assando lá nosso bolinho, por exemplo, lá no forno, o que ele acontece com ele? Ele sofre, decomposição térmica. Ou seja, gente, tá se decompondo aqui. Esse delta aqui em cima quer dizer que está sobre altas temperaturas, tudo bem? E o que vai acontecer? Ele vai formar aqui, o carbonato de sódio e o CO2, que é o que faz o nosso bolo crescer. Aquilo que a gente está assando ali crescer. Tudo bem? Por isso que ele é usado como fermento químico. Tranquilo? E por último, porém não menos importante, a gente tem o carbonato de cálcio, gente. Esse aqui eu quero que vocês guardem no coração de vocês, porque na próxima aula a gente vai estar usando ele também, certo? O carbonato de cálcio, ele é pouco solúvel em água, que foi o que a gente acabou de ver, solubilidade de sais. E eu tenho ele lá na rocha calcária, ou seja, no mármore, gente. Pedras, esculturas que são feitas de mármore, tem carbonato de cálcio. Só que o que acontece? O carbonato de cálcio é facilmente corroído por ácidos. Tudo bem? O que vai causar o quê? A decomposição. Decomposição não, que vai causar a destruição dele, do carbonato de cálcio. Spoiler para a próxima aula, a gente vai estudar a chuva ácida e vai entender, então, quais são as consequências da chuva ácida em relação a isso aqui. Beleza? Mas, por outro lado, ele é usado, por causa disso, ele é usado na agricultura, então tá aqui uma parte boa dele reagir com ácido também. Ele é usado na agricultura, então a gente coloca ele no solo para diminuir a acidez dos solos, já que ele reage com ácido, certo? E quando ele é aquecido, a altas temperaturas, ele vai sofrer a decomposição e vai formar o óxido de cálcio e CO2. Legalzinho, né, gente? Só algumas curiosidades para vocês, algumas coisas que é importante vocês saberem, que é legal que um vestibular pede, certo? Principalmente essa parte aqui do carbonato e tudo mais, ok? A nossa aula dessa semana é isso, gente. Muito obrigada por terem vindo, por terem ficado até aqui, terem assistido a aula inteira. Eu já mandei os slides lá no grupo para vocês, já mandei as listas também, a lista, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, me procurem, tá? Fiquem à vontade para mandar mensagem para a professora. Independente aí da hora que for, eu respondo. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo, tá, gente? De coração mesmo. E... o que mais que eu ia falar? Quem tá atrasado e tiver dúvida também, não precisa ter vergonha. Professora, eu tô na primeira aula. Não tem problema, manda mensagem para a prof que a gente vai conversando e a gente vai ajeitando aí a matéria, ok? Obrigado vocês por terem vindo. Bom resto de semana para vocês, bons estudos e até mais. A prof vai parar de gravar agora. Até uma próxima, queridos.